Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje trago-vos a comparação entre o livro e o filme do Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Mas antes de mais, não se podem esquecer, claro, de subscrever o canal aí em baixo, deixar um gosto para apoiar todo o meu trabalho aqui no YouTube, seguir-me nas minhas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram e, claro, seguir o blog. Então, o vídeo de hoje é o segundo vídeo da série que eu quero desenvolver, visto que eu já lancei o primeiro e agora vou trazer o segundo, que é onde então eu faço uma comparação entre o filme e os livros do Harry Potter. E neste caso, o vídeo de hoje é sobre o segundo livro e o segundo filme, que é então A Câmara dos Segredos, e eu aqui vou-vos fazer assim vou-vos mostrar algumas diferenças que existem entre o filme e o livro. Por isso, se querem descobrir todas as diferenças, vamos passar para o vídeo. Então, em primeiro lugar, o filme começa ainda na casa dos Dursleys, em que o Harry está lá e basicamente está lá fechado, como sempre, no quarto secundário do primo. E é quando então, naquela noite em que os Dursleys vão receber aqueles convidados especiais deles, aparece o Dobby. E no livro eles têm uma conversa muito mais longa, falam sobre bastantes mais coisas do que acontece no filme. No filme eles falam apenas de coisas essenciais, enquanto no livro eles acabam por ter uma conversa mais longa, falam sobre outros assuntos que no filme são eliminados. Depois, quando o Dobby foge com as cartas do Ron e da Hermione e do Hagrid, que o Harry achava que nenhum deles lhes tinha escrito, mas afinal era o Dobby que estava a ficar com as cartas. Quando ele foge lá para baixo no filme, ele faz com que o bolo caia em cima da senhora convidada dos tios dele, e no livro o que acontece é que o Dobby simplesmente faz com que o bolo caia no chão. Por isso acaba por ser uma diferença que eu achei interessante no filme, eles terem tentado acentuar mais a gravidade, porque só o bolo ter caído no chão acho que não tinha tanta piada, e no filme eu achei engraçado eles terem decidido fazer com que o bolo caísse mesmo em cima da senhora. E depois, por causa disto, visto que o Dobby tinha feito magia, o Harry recebe uma carta assim logo a seguir do Ministério da Magia a afirmar que ele tinha cometido uma infração, visto que ele não podia fazer magia fora da escola, e é aí que os tios descobrem que ele não lhes tinha contado tudo, porque o Harry não lhes tinha dito que ele não podia fazer magia fora da escola e tinha andado o verão todo a assustá-los. E quando ele recebe essa carta é aí que o tio descobre que ele não podia fazer magia. E no filme esta parte também é totalmente retirada, mas eu acho que também é bastante interessante ver como é que os tios descobriram que ele não podia fazer magia. E depois, por fim, outra pequena diferença, que é mesmo pequenina, no fim de todos estes acontecimentos, do bolo, do Dobby e da carta, o tio Vernon decide meter umas grades na janela do quarto do Harry. No filme é ele próprio que fica lá para fusar as grades, e no livro ele contrata um homem porque o tio Vernon não podia de todo estar lá para fusar aquilo, por amor de Deus. E então é uma diferença que também é interessante. Depois disto, é então quando o Ron, o George e o Fred vão lá buscar o Harry no carro voador. E aqui uma diferença é que no livro as coisas do Harry, as coisas da escola, o malão, estavam tudo fechados na despensa onde ele antes ficava, e no filme isso não acontece, ele tem as coisas lá no quarto. E o que é que acontece? No livro, como as coisas estavam lá arrumadas, o Fred e o George vão lá abaixo a correr assim muito sorrateiramente buscar as coisas, enquanto o Harry punha as outras coisas que ele tinha lá no quarto no carro, e pronto, e conseguem escapar. E quando eles vão no carro, a Edwig, que é a coruja do Harry, tinha estado o verão todo fechada na gaiola. Ele decide deixá-la ir a voar atrás do carro até à casa dos Weasley. E depois de estar algum tempo na casa dos Weasley, eles têm que fazer uma desgnomização, ou seja, retirar todos os gnomos que existem no jardim, e no filme não existe de toda esta parte, e eu achei muito engraçado o facto de estarem todos juntos a trabalhar, e no filme esta parte simplesmente não existe. Depois, outra coisa que também é bem diferente no livro e no filme é que no livro eles só recebem as cartas de Hogwarts já em casa dos Weasley uma semana depois do Harry já lá ter estado, e no filme é logo na manhã
tipo, eles chegam lá naquela manhã a casa e nessa manhã recebem logo as cartas de Hogwarts. E essa também é uma diferença. E depois no filme o Harry fica lá em casa tipo uns dias, nem sei se chega a uma semana, e no filme ele fica um mês, por isso eles tiveram tempo de treinar Quidditch, o Fred, o George, o Harry, o Ron, todos treinaram Quidditch no jardim e fizeram outras coisas mais porque tiveram tanto tempo para estar lá que acabaram por ir fazendo outras coisas e mostrar coisas diferentes ao Harry que ele nem sequer sabia. Quando eles vão à Diagonal para comprar as coisas para o novo ano letivo, o Harry, como acontece no filme, com o pó flufa, vai parar a outra lareira que não era suposto, e nessa lareira ele no livro ele tem que se esconder quando ele sai da lareira e está numa loja. Ele tem que se esconder num armário porque aparece lá o Draco Malfoy e o pai a vender coisas assim um pouco suspeitas ao dono da loja, e ele só pode sair desse armário depois de eles irem embora. E no filme isso não acontece, ele assim que encontra a saída da loja vai-se logo embora, não aparece nada de Malfoys, nada. E aqui no livro isso acontece. E assim que o Harry se encontra com a família Weasley, ele tinha os óculos partidos, e no filme que ele arranja os óculos, e antes de ele se encontrar com a família Weasley é a Hermione, ou seja, ele encontra a Hermione e ela arranja-lhe os óculos, e no livro quem lhe arranja os óculos é então o pai dos Weasley. E antes de irem para as lojas comprar as coisas, passam todos em Gringotts, e no filme eles já tinham o dinheiro todo, era à vontade, mas no livro eles vão buscar o dinheiro ao banco, até mesmo a Hermione vai tudo buscar o dinheiro e só depois é que vão então comprar as coisas para o novo ano letivo. E quando eles chegam à loja dos livros, tal como no filme está lá o Lockhart e tudo, o Mr. Weasley e o Mr. Malfoy no livro andam à porrada. Eu acho que isto teria sido muito interessante aparecer no filme, mas infelizmente não aparece, eles simplesmente no filme falam. No livro passam mesmo a ação e andam mesmo à porrada porque o Lucius passou dos limites e o Mr. Weasley foi-lhe ao pelo. Mas sim, é muito engraçado no livro esta parte. Depois, entretanto, eles vão para Hogwarts, no carro e tudo, todas aquelas peripécias são iguais tanto no livro como no filme. E chegando ao dia das aulas, eles têm então Herbologia, e uma diferença que existe entre o livro e o filme é que no filme os Gryffindor têm Herbologia com os Slytherin, e no filme os Gryffindor têm Herbologia com os Hufflepuff. É uma pequena diferença, mas que eu acho que não fazia sentido nenhum, não fez sentido nenhum estarem a mudar. Podiam totalmente ter feito tal e qual como estava no livro, mas eles decidiram mudar. E depois, logo no início dessa aula, o Lockhart, que é então o professor deles contra a magia negra e as artes das trevas, chama o Harry à parte para lhe dar uma pequena conversa sobre fama e para que ele não queira tanto ter fama, ou seja, isto não aparece nada no filme, mas ao longo do livro existem muitas referências de que o Lockhart acha que o Harry só quer fama e faz tudo para ter fama e de ser notado. No filme não há nenhuma referência a isto, mas no livro acontece bastante. E depois, quando chegam então à primeira aula do Lockhart, os alunos têm todos que fazer um teste sobre ele próprio. É verdade, antes de ele lançar os Pixies, como aparece no filme, eles têm todos que fazer um teste sobre o Lockhart em que falam do dia de anos dele, das suas cores favoritas, tudo assim, o que não aparece no filme e que é simplesmente estúpido, mas que sim, tendo em conta a personagem que é, acho que foi engraçado o facto da autora ter criado esta parte no livro. Chega-se à noite de Halloween e o que é que acontece? O Harry, o Ron e a Hermione são convidados pelo Nico Quase Sem Cabeça para irem à festa de aniversário da morte dele, ou seja, eles não vão à festa de Halloween da escola e vão sim ao aniversário da morte do Nico Quase Sem Cabeça. Esta festa nem sequer existe no filme, mas eu achei muito engraçado porque é praticamente todo um capítulo só a falar desta festa, das pessoas que foram, tudo mais, e nada disto acontece no filme, que o Nico acaba por não ter assim grande destaque nos filmes.
no filme, e aqui no livro acabou por ter um destaque bastante interessante que, pronto, eu percebo o facto de não é uma coisa muito importante, não é relevante para a história, mas que é engraçada estar no livro e que acaba também por ser uma diferença. Depois, a outra diferença que eu encontrei é quando no fim da Câmara dos Segredos já ter sido aberta, supostamente, e de já ter havido algumas pessoas a ficar petrificadas, a Hermione no filme pede à professora McGonagall para falar sobre a Câmara, e no livro é o professor Beans, que é um professor de História da Magia, é o professor Beans a quem ela pede para falar, e também há uma pequena diferença, mas eu percebo o facto de ser a McGonagall porque é uma professora que tem mais importância ao longo do filme todo, e sim, também há uma pequena diferença interessante. Depois, quando chega a altura para fazer a poção Polissuco, quando eles querem transformar nos amigos do Malfoy, no filme eles conseguem arranjar o livro muito facilmente, mas no livro, esse livro, passa a redundância, que tem a receita, está na área restrita da biblioteca, e por isso eles têm que pedir ao Lockhart, que nem se apercebeu de fazer uma assinatura para eles irem à biblioteca e pedir o livro. Eles conseguem com total facilidade, mas no filme é muito mais fácil, e aqui eles tiveram ainda que pedir ao professor. Foi uma coisa engraçada. Pois, ainda relativamente à Polissuco, eles, para terem os ingredientes todos, tiveram que fazer assim uma pequena malandrice numa das aulas do Snape para a Hermione conseguir ir ao gabinete dele roubar alguns ingredientes. E foi engraçado porque o Harry mandou fogo de artifício e não sei o quê. Foi uma coisa muito engraçada na aula. Ela conseguiu esgueirar-se, ir roubar alguns dos ingredientes, voltar para a sala como se nada tivesse acontecido, e nem sequer depois fala se o Snape conseguiu-se perceber de que alguma coisa tinha faltado ou não. Mas no filme não há qualquer descrição, não mostram nenhuma das formas que eles tiveram que arranjar os ingredientes, e no livro fazem essa abordagem. E ainda, mesmo para terminar aqui a parte da Polissuco, no filme eles têm que imitar as vozes do Crabbe e do Goyle, e no livro a poção conseguia automaticamente mudar, ficavam mesmo iguais, e no filme tem assim essa pequena diferença. No livro chega-se então o dia de São Valentim, e o Lockhart decide dar uma festa de São Valentim em todo o salão para todos os alunos, assim uma coisa bem pirosa, e no filme não acontece nada disso. Eu acho que também é bem desnecessário, porque o capítulo em que aconteceu esta parte acho que foi mesmo desnecessário. Isto não interfere em nada, mas sim. Já assim mais a meio, fim da história, quando a Hermione é atacada pelo Basílico, no livro não é só ela que é atacada, ela e uma rapariga da Ravenclaw também é atacada, são as duas atacadas, porque conseguem ver pelo espelho, porque a Hermione conseguiu avisar essa rapariga, e viram as duas o Basílico pelo espelho, e no filme é só a Hermione que nessa altura é atacada, e também há uma diferença interessante. Quando o Harry e o Ron, depois da Hermione já estar petrificada, vão então falar com o Hagrid sobre acharem que tinha sido ele a abrir a Câmara Secreta há 50 anos, ele diz então para eles seguirem as pistas das aranhas, não sei o quê. Eles vão para a Floresta Proibida, e no livro o que acontece é que eles são agarrados por aranhas, e depois aí é que vão ser apresentados à Aragog, e no filme eles vão logo ter com a Aragog e falam com ela, e só depois é que são atacados pelas aranhas. É uma pequena diferença, porque no livro as aranhas vão, apanham-nos, levam-nos à Aragog, a Aragog fala com eles, e pronto, e depois basicamente é igual. Quase a terminar, quando já estamos assim na parte mais emocionante da história, no filme o Harry e o Ron descobrem que foi a Ginny que foi levada para a Câmara Secreta quando estavam a ir pelo corredor e não sei o quê, e conseguem ouvir que alguém foi levado. E no livro, como eles queriam ir contar à McGonagall aquilo que tinham descoberto, e esconderam-se na sala dos professores, e depois aparecem todos os professores e eles ouvem a conversa, e é aí que eles descobrem que a Ginny foi levada, e também há uma diferença assim bastante interessante. E mesmo para terminar, já depois de tudo ter sido resolvido no livro, o pai e a mãe Weasley já estavam na escola à espera e a chorar muito, que é quando depois o Harry e o Ron trazem a Ginny e fica tudo bem. No filme não estão lá pais nenhums, não está lá ninguém, está tudo normal, e pronto.
São então estas as diferenças. E pronto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo em que eu vos falo então das diferenças entre o filme e o livro do Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Eu gostei bastante de fazer esta comparação, tal como no vídeo anterior. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui em cima para vocês irem ver esse vídeo. Eu acho bastante interessante depois eu ir fazendo estes vídeos ao longo do tempo em que eu vou lendo e vendo os filmes. Acho que é algo bastante interessante estar aqui a descobrir as diferenças. Uma coisa que eu achei foi que no primeiro livro havia muito mais diferenças relativamente ao livro-filme do que este. Este, lá está, vocês podem ver, o vídeo de certeza que ficou bem mais pequenino, porque eu não encontrei assim tantas diferenças. Claro que tem algumas, mas não são assim tantas e tão relevantes. Mas eu achei à mesma interessante trazer aqui este vídeo para vocês e eu espero mesmo muito que tenham gostado. E pronto pessoal, é então tudo por hoje. Vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!